Vamos conversar com a Maria Emília Panegossi, ela que é coordenadora do Centrinho, porque nos dias 20 e 21 de maio irá acontecer um fórum com o tema Autismo e Inclusão. Isso para debater os desafios e as potencialidades que as pessoas portadoras do TEA oferecem também. O objetivo também é promover o acolhimento, fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão. Vamos conversar então com a coordenadora do Centrinho. Bom, Maria, muito obrigado por receber a nossa reportagem e vamos começar destacando a importância de um fórum como esse aqui para o nosso município. Bom dia. Bom dia Felipe, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade, né? Esse evento ele faz parte da programação de conscientização do autismo que todo ano a gente realiza aqui em Matão, né? No mês de abril, e esse ano se estendeu para maio, né? Então, para maio agora a gente pensou num fórum, numa rodada de palestras, com o objetivo de capacitar profissionais, agentes envolvidos, tanto no acolhimento quanto no desenvolvimento de pessoas com autismo, em todas as esferas, assim, na saúde, educação, família e na parte social também. Bom, e esse ano o tema escolhido foi Autismo e Inclusão. Por que foi escolhido este tema para essa edição? Sim, a gente voltou porque a gente sente essa necessidade, né, de falar sobre isso sempre. Então, as palestras, algumas vão ter a inclusão como tema. A gente pensou num espectro amplo mesmo. Então, a primeira palestra a gente vai falar sobre manejo comportamental. A segunda palestra, são 4 palestras, né? 2 na terça e 2 na quarta. Então, a primeira a gente vai falar sobre manejo comportamental com a Maria Elisa Grange Fonseca, que é uma psicóloga da cidade de Pirassununga, né? Ela é uma referência no assunto. Depois é o Dr. Luiz Fernando Zuin, que é diretor da PAI, também que é uma referência quando o assunto é pessoa com deficiência e autismo. Ele vai falar sobre habilidade social, habilidades sociais. Na quarta-feira, a gente vai ter a palestra da Leila Donária, que é da cidade de Londrina, que ela é uma profissional de inclusão, ela é mentora, mãe atípica e vai falar sobre inclusão propriamente dito. E a última palestra, né, vai ser da advogada Carla Calegari. Ela vai falar sobre os direitos da pessoa com autismo, tanto na educação quanto na sociedade. Então, a gente pensou em vários aspectos. Bom, e esse fórum ele é uma parceria da prefeitura e tem parceria com com uma outra associação? Sim, esse evento ele está sendo promovido pela Prefeitura Municipal, né, através da Secretaria da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, em parceria com a Associação TEAMA, que é a Associação de Pais e Amigos das Pessoas com Autismo da nossa cidade. Bom, e ele é um evento aberto ao público? Também, né? A gente trabalhou a divulgação desse evento aí nesses dias anteriores, então a gente convidou, né, as escolas municipais, escolas estaduais, profissionais de saúde, os profissionais da assistência social, as clínicas de atendimento especializado particulares, então é um público bem amplo. Bom, Maria, e isso pode contribuir, claro, para melhorar sempre o atendimento nas escolas e também nas unidades de saúde, né? Sem dúvida, porque quanto mais a gente fala sobre o assunto, a gente leva informação, quando a gente informa, a gente conscientiza, a conscientização gera empatia, então é toda uma cadeia que a gente consegue atingir. Maria, como que a sociedade pode colaborar na inclusão das pessoas com TEA? Eu acredito que a questão do respeito, né, de olhar para cada um com a sua necessidade e com a sua capacidade. Então, assim, de ter respeito pelo outro, de se colocar no lugar do outro, né? E a inclusão fala sobre isso mesmo, sobre todos terem a oportunidade, as mesmas oportunidades. E no término deste fórum, ele terá algum tipo de certificado para as pessoas que foram inscritas? Sim, as pessoas foram inscritas através do form, né, que é um link que a gente disponibilizou, e elas receberão um certificado por e-mail. A gente sabe que esse trabalho é um trabalho que está sempre em constante evolução e atualização também, né? Então, isso não vai se limitar somente a esse fórum. Acho que durante todo o ano terão sempre formações desse tipo, né? O Ministério da Saúde, ele
preconiza assim o mês de abril, né? Então, assim, em abril a gente fala sobre autismo, aí setembro amarelo, né? Janeiro branco, mas é muito importante que a gente fale sobre isso todos os dias do ano, né? Esse número, o número de pessoas com autismo é muito alto, tem crescido bastante, então é muito importante que se fale sobre isso sempre, né? Não só num mês do ano. Maria, e qual mensagem você gostaria de deixar para as famílias e profissionais que lidam diariamente com o autismo? Bom, a gente aqui no Centrinho a gente atende pessoa com autismo, sempre atendeu e ainda atendemos, sempre vamos atender, né? De sempre buscar, né? E investir naquele paciente, independente da pessoa ter ou não um diagnóstico, o processo terapêutico ele pode e deve começar, independente. Então, assim, eu estou vendo ali uma criança que tem um atraso de desenvolvimento de fala, que tem um comportamento disruptivo. Então, o que eu preciso fazer? Independente do que ele tenha, de um diagnóstico, que é muito importante, claro, mas o que eu posso fazer por ele? Investir no processo terapêutico. E é isso que a minha mensagem. Então, assim, não demorar para procurar, sabe? Estou vendo que está tendo ali alguma coisinha, procura um profissional capacitado, procura uma orientação para que esse paciente tenha aí uma melhor qualidade de vida. Bom, então o fórum irá acontecer nos dias 20 e 21. Nos dias 20 e 21 de maio, na sede da OAB, lá no Monte Carlo. Dia 20 é no período da manhã e dia 21 na quarta-feira é no período da tarde. Mais informações podem ser adquiridas aqui no Centrinho? Pode sim. O nosso telefone é 3384-7340 e qualquer dúvida é só ligar. Bom, se por acaso alguém do estúdio tiver alguma pergunta, a Maria está à disposição, está na escuta. Voltamos com vocês aí no estúdio. Eu tenho sim, Maria Emília. Primeiro, muito bom dia, prazer conversar contigo. Bom dia. Você há pouco disse da importância, da necessidade de se falar, e se falar muito, e se falar sempre sobre o assunto. Aproveitando sua experiência, de algum tempo para cá, houve uma evolução nessa discussão, nesse tratar o assunto? Eu avalio que sim, né? Antigamente a gente nem falava muito sobre o autismo, eram raros os casos, né, que falavam assim, que tem autismo, e hoje isso mudou bastante, né? O índice hoje está em torno de cada 30 crianças na faixa de 8 anos, uma é diagnosticada com autismo. Então, imagina o quanto isso mudou. Né? Eu avalio que o fato da gente estar sempre falando sobre isso, a gente levanta uma anteninha, sabe? E aí as pessoas ficam mais atentas. E a questão da inclusão também melhorou, avançou? Eu acho que sim, claro. Tem muita coisa que precisa ser feita, precisa ser adaptada, mas muito tem se feito sim, né? Na área da saúde, na área da educação, de cada criança ser vista na sua individualidade, né? Uma escola mais inclusiva, eu avalio que sim. Hoje, qual seria o principal problema? A falta de informação das pessoas, a falta de coragem até de lidar com isso? Olha, as pessoas procuram, buscam, mas hoje eu entendo que a questão da falta de uma mão de obra qualificada, de profissionais qualificados, né? Então, isso é delicado, porque isso acontece a nível de Brasil mesmo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar uma mão de obra qualificada, né? Neuropediatra, por exemplo, é muito difícil, né? Técnicos, psicólogos, nem tanto, mas fono, TO, né? Não está tendo formação desses profissionais e isso dificulta um pouco. Bom dia, Maria Emília. Bom dia, Daércio. Bom dia, Daércio. Bom dia, bem. Eu tenho notado assim que a preocupação sua é muito importante, evidentemente, todo esse aspecto que você vê que é dessa inserção, né? Mas a partir de profissionais nas áreas e locais de convivência desse autista e tudo mais.
Mas eu noto que falta muita informação para a sociedade de um modo geral, porque a inclusão, o ambiente de vida, o habitat dessa criança ele é diverso, né? E quando ele vai para a convivência em sociedade, aí a desinformação é muito grande. E quando não é desinformação, é impaciência e intolerância, que muitas mães relatam. Uma delas Sim. me assustou, que ela disse que a criança estava com uma crise lá e as pessoas em volta falando, por que não, isso aí é falta de uns tapinhas da bundinha dessa criança e De tal. limite. E ela falou, a sociedade é que está mal preparada para isso, não é não? Também? Exatamente, também. Por isso a importância da gente falar bastante sobre isso, né, Daércio, não cansar, né? Porque quando a gente informa, a gente conscientiza, né? Então, é importante demais mesmo a gente falar e falar e falar sempre sobre o assunto. As escolas municipais, em abril, trabalharam esse tema com as crianças na escola, que é muito importante também a gente plantar ali a sementinha desde criança, né? E não só no mês de abril, né? Mês dedicado à questão, mas também todo e qualquer mês ao longo de um ano inteiro, que é o que, aliás... Todos os meses do ano, sempre. Que, aliás, é o que nós estamos fazendo, você como técnica, a gente aqui com o nosso dever de informar, em pleno mês de maio. E assim a gente espera que voltemos a falar sobre isso em outras ocasiões e meses também, né? Isso, vamos falar todos os meses do ano, né? Porque o assunto é pertinente. E sempre será. É isso.